Imagine entrar em uma sala e sentir algo no ar. Você não sabe dizer o que é, mas sente. Os olhares duram um segundo a mais do que deveriam. Alguns desviam rápido, como se tivessem visto algo que não deveriam. Outros mantêm o olhar, mas escondem a atenção por trás de um sorriso educado. E o mais curioso, você não disse uma palavra, apenas entrou. É nesse instante que percebe, algo em você mudou. Não é o cabelo, nem as roupas, nem o jeito de andar. É algo mais sutil, algo que vibra, que pesa, que atrai e repele ao mesmo tempo. Desde que começou a praticar retenção seminal, o mundo parece ter mudado de comportamento. Mas o que mudou, de fato, foi você. Seu corpo, antes disperso, agora é uma fortaleza. Sua energia, antes derramada em excessos e distrações, começou a se condensar, a se tornar densa. E as pessoas sentem isso. Mesmo que não saibam explicar, elas percebem a diferença. Alguns se sentem inspirados pela sua presença, como se algo em você os lembrasse do que eles próprios poderiam ser. Outros, no entanto, sentem o oposto: desconforto, irritação, até uma espécie de raiva silenciosa, porque a sua paz passou a ser uma provocação. O seu silêncio se tornou espelho, e o espelho mostra o que muitos passam a vida tentando evitar. A retenção não é apenas um exercício físico, é uma declaração. É o ato simbólico de dizer ao mundo: eu controlo a mim mesmo. E poucos suportam ver isso, porque a maioria vive escrava do impulso, do vício e da necessidade constante de estímulo. Quando você deixa de vazar sua energia, ela se acumula. E energia acumulada é poder. Não poder no sentido de dominar, mas poder de existir plenamente, de estar inteiro, estável, presente. Essa presença é o que causa o desconforto, é o que transforma o ambiente. Você não precisa falar, o campo fala por você. A psicologia chama isso de incongruência energética. Quando alguém com energia íntegra entra em contato com pessoas que vivem fragmentadas, a simples diferença de vibração provoca atrito. É como uma música afinada tocando ao lado de um instrumento desafinado. A dissonância incomoda, mas há algo ainda mais profundo acontecendo. A retenção desperta arquétipos antigos, adormecidos no inconsciente masculino. O guerreiro que observa em silêncio. O rei que não precisa gritar para ser respeitado. O mago que entende o poder de canalizar energia criadora. E o amante, agora purificado do desejo cego, transformado em presença consciente. Esses arquétipos, quando despertos, alteram a forma como você ocupa o espaço. Sua postura muda, seu olhar penetra mais fundo, sua voz ganha peso, mesmo quando sussurra. E o mundo sente, porque está acostumado ao contrário, à dispersão, à pressa, à superficialidade. Você, de repente, se torna um corpo estranho num sistema que se alimenta de caos. Um homem centrado é uma ameaça, porque a sua calma revela o descontrole alheio. Sua disciplina mostra a falta de vontade dos outros. Seu foco denuncia o vazio em que vivem. E assim, a presença se transforma em espelho. Um espelho que não reflete a aparência, mas o estado interior. As pessoas passam a reagir de maneiras diferentes. Algumas com admiração, querendo se aproximar, sentindo que algo em você pode guiá-las. Outras com desconforto, sarcasmo e até hostilidade. Porque, ao olharem para você, não estão vendo você, estão vendo tudo o que negaram dentro de si. Há um momento em que essa percepção se torna clara. Você sente que não está apenas vivendo uma prática física, está atravessando um rito de passagem invisível. A retenção não muda só o corpo, muda o campo psíquico, o modo como você pensa, reage, sente. Você deixa de buscar aprovação e a simples ausência dessa necessidade confunde as pessoas. Você deixa de rir de certas coisas, de participar de conversas vazias, de alimentar dinâmicas que antes pareciam normais. De repente, percebe que não precisa mais competir, nem provar nada.
A energia que antes se gastava tentando ser alguém, agora se transforma em uma sensação silenciosa de soberania. É o início da jornada do homem que se reconecta com a própria essência, mas também o começo de um tipo sutil de exílio, porque quanto mais autêntico você se torna, mais o mundo te estranha. Mas não se engane, isso é sinal de progresso, não de perda. É o preço de carregar luz em tempos de inconsciência. E o mundo sempre reage à luz com resistência antes de reconhecê-la como guia. Com o tempo, você começa a perceber um padrão. A retenção não apenas muda o modo como os outros te veem, muda o modo como o mundo inteiro te responde. As conversas mudam, os ambientes parecem diferentes, e até o silêncio entre as palavras ganha um peso que antes não existia. Há algo de quase magnético nisso. Pessoas te olham por mais tempo, algumas te evitam, outras se aproximam com um misto de curiosidade e medo. Mas o que ninguém entende, e talvez nem você, de início, é que essa mudança não é sexual, é vibracional, é psíquica. Você começou a recuperar partes de si mesmo que estavam adormecidas. E quando um homem recupera sua energia vital, ele inevitavelmente recupera sua identidade. Durante boa parte da vida, fomos condicionados a acreditar que energia sexual é algo sujo, perigoso, algo a ser gasto, aliviado, descartado. Mas o que acontece quando você começa a segurá-la, a respeitá-la, a cultivá-la? Ela se transforma. A energia que antes fluía para fora começa a subir. Ela sobe pela coluna, toca o plexo, o coração, a mente. E cada centro por onde passa é forçado a acordar. Por isso, muitos homens relatam sentir raiva, ansiedade ou confusão nas primeiras semanas. Não é maldição, é purificação. É o corpo aprendendo a conter fogo sem se queimar. E o mundo sente esse fogo. As pessoas não sabem explicar, mas sentem. Porque quando um homem se reconecta à própria força, ele se torna imprevisível. E o sistema teme o imprevisível. Homens previsíveis são fáceis de controlar. Homens que não se deixam dominar por instintos são perigosos. Por isso, começam as pequenas reações, as provocações sutis, os olhares atravessados, as brincadeiras disfarçadas de piadas. O mundo testa a sua firmeza, mas o que está sendo testado, na verdade, é o quanto de você ainda precisa ser aprovado para se sentir válido. E é aí que a retenção revela seu lado mais psicológico, porque ela te força a olhar para dentro e perceber quantas das suas decisões eram guiadas pela busca de aceitação. De repente, você percebe que metade das suas ações eram tentativas inconscientes de ser visto, desejado, validado. E quando essa necessidade morre, nasce algo assustador, a liberdade. Essa liberdade tem um preço, o isolamento temporário. Nem todos estarão prontos para permanecer ao seu lado. Alguns se afastarão porque não suportam a nova versão de você. Outros porque simplesmente não conseguem acompanhar o ritmo da sua expansão. Mas há um detalhe que poucos percebem. O isolamento é uma iniciação disfarçada. A solidão que vem com a retenção não é castigo. É o útero da transformação. É nesse silêncio que você começa a ouvir sua própria voz novamente. Aquela que foi abafada por anos de ruído externo, de distrações, de desejos instantâneos. E quando essa voz volta a falar, ela não pede, não implora, ela ordena. Não no sentido autoritário, mas no sentido de clareza. Você passa a saber o que quer, quem você é e o que já não precisa mais carregar. A retenção é, em essência, um ato de autoconhecimento em forma de abstinência. Ela desmonta o homem que busca fora o que sempre esteve dentro. E é justamente por isso que ela incomoda tanto o coletivo. Vivemos em uma cultura que idolatra a gratificação instantânea. Um mundo que ensina o homem a se esvaziar para se sentir vivo. Mas quando você se recusa a participar dessa dinâmica, é como se estivesse desligando uma máquina. E máquinas não gostam de ser desligadas. Você deixa de consumir o que consome você.
de ceder à dopamina fácil, de buscar aprovação nos lugares errados, e o sistema, que se alimenta da sua distração, começa a te tratar como uma falha. Você sente o atrito, o olhar de julgamento, a resistência, mas também começa a perceber algo novo: respeito. Mesmo aqueles que não entendem o que você faz sentem a firmeza, e firmeza é algo raro hoje. A presença de alguém que não busca nada é quase sagrada. É por isso que muitos confundem a retenção com arrogância, mas não é orgulho, é paz. Uma paz que não depende de estímulo, nem de aprovação, nem de desejo. Uma paz conquistada no campo de batalha interior. E é nesse ponto que surge o verdadeiro desafio: manter-se inteiro no meio do ruído. Não se esconder, mas também não se dispersar. Não se sentir superior, mas não se diminuir para caber. É o momento em que o homem se transforma em testemunha do próprio poder. E quem testemunha o próprio poder não volta a ser o mesmo. Há um ponto no caminho da retenção em que o processo deixa de ser físico e se torna alquímico. Você já não está apenas guardando energia, está transformando energia. Os antigos chamavam isso de transmutação. Um fogo interno que, se bem conduzido, queima o que é falso e lapida o que é real. Quando essa energia começa a subir, algo muda na estrutura do seu ser. O desejo que antes te arrastava para fora, agora te puxa para dentro. E dentro é onde mora o verdadeiro campo de batalha. Os antigos hermetistas diziam: o que está em cima é como o que está embaixo. A energia sexual é o reflexo terreno da energia divina. O mesmo impulso que cria vida no corpo é o que desperta consciência no espírito. Por isso, quem domina o próprio desejo não o nega, o reorienta. A força que antes buscava prazer, agora busca propósito. O instinto que antes queria consumir, agora quer compreender. E é nesse momento que o homem deixa de ser reativo e passa a ser criador. Ele aprende que a energia sexual é apenas a matéria-prima, não o fim. É o barro com o qual se molda o ouro da alma. A psicologia chama esse processo de sublimação, mas os mestres antigos chamavam de ascensão da serpente. É o mesmo símbolo que aparece nas gravuras egípcias, nos templos hindus, nas tradições gnósticas. A serpente não representa pecado, mas potência. Ela se move pela espinha, o eixo entre o instinto e o espírito, e à medida que sobe, transforma impulso em sabedoria. Essa subida não é metafórica, ela é sentida, um calor que nasce na base e começa a circular, como se o corpo inteiro estivesse sendo aceso por dentro. Mas o perigo está em tentar forçar o processo. Muitos se perdem aqui, confundem poder com pressa, querem alcançar o topo sem atravessar as sombras. E a verdade é simples: não há ascensão sem descida. Você não sobe ao céu sem primeiro descer aos porões do próprio inconsciente. A retenção é o portal para esse mergulho. Ela obriga você a encarar o que sempre tentou silenciar: as culpas, os desejos reprimidos, os medos, as vozes internas que você ignorou por anos. Cada impulso contido é um espelho, e cada espelho mostra um fragmento daquilo que você ainda precisa curar. É por isso que esse caminho não é para todos, porque ele exige mais do que força de vontade, exige honestidade radical. Você precisa se despir de todas as justificativas e encarar o que realmente move suas escolhas. Descobrir onde termina o instinto e começa o condicionamento. E quando você atravessa essa linha, algo extraordinário acontece. O corpo e a mente deixam de lutar entre si. O desejo deixa de ser inimigo e se torna combustível. A energia deixa de te dominar e começa a te servir. Nesse ponto, o olhar muda. Não só o olhar físico, mas o olhar interno. Você enxerga através das máscaras, percebe as intenções antes das palavras, sente o ambiente antes de entrar nele. É a percepção do predador, sim, mas elevada. Não o predador que destrói, mas o que disciplina o caos. Aquele que reconhece o instinto, mas o domina.
que sente a raiva, mas a transforma em clareza, que sente o desejo, mas o converte em presença. Os monges antigos sabiam disso, por isso jejuavam, silenciavam e guardavam o próprio sêmen, não por repressão, mas por refinamento. Eles compreendiam que a energia é uma só. O mesmo fogo que destrói é o fogo que ilumina. A diferença está em como você o carrega, e é por isso que homens em retenção começam a irradiar algo difícil de descrever. Não é apenas confiança, é uma calma viva, uma autoridade silenciosa, como se o corpo se tornasse templo e os olhos portais de um poder que não precisa provar nada. A ciência pode explicar parte disso: o aumento da dopamina basal, o equilíbrio hormonal, a melhora da postura e da clareza mental. Mas há algo que escapa aos gráficos e aos estudos: a presença de alguém que se lembra do que é ser inteiro, de alguém que não busca, mas atrai, que não reage, mas observa, que não precisa ser notado, porque a própria existência já emite força. E é aí que surge o verdadeiro paradoxo da retenção. Quanto mais você guarda, menos preso se sente, porque o que você está retendo não é o prazer, é o poder. E poder, quando purificado, se transforma em consciência. Você percebe que não está lutando contra o desejo, mas despertando o seu significado. E esse despertar muda tudo. Muda sua voz, seu andar, sua respiração. Até sua sombra parece caminhar diferente. Chega um momento em que a retenção deixa de ser um exercício e se torna identidade. Você não está mais praticando disciplina. Você é disciplina. Cada célula do seu corpo vibra em coerência com o que a sua consciência decidiu ser. A mente deixa de ser um campo de batalha e passa a ser um instrumento. O corpo deixa de ser um veículo descontrolado e passa a ser um templo. E os olhos se tornam janelas de uma presença que poucos conseguem sustentar. Não é mais um olhar humano comum, é o olhar de quem se lembra, de quem voltou a ocupar o próprio trono interno. Nos antigos textos herméticos, dizia-se que o verdadeiro poder do homem está em unir o céu e a terra dentro de si, o espírito e o instinto, o sagrado e o animal. A retenção é uma das chaves desse casamento, porque quando o homem não desperdiça a própria força criadora, ele deixa de ser um fragmento e volta a ser símbolo do todo. Ele se reconecta à corrente divina que o fez existir, e o olhar, novamente, se torna o espelho disso. O olhar do desperto não busca, não suplica, não se mede. Ele apenas vê. E ver nesse nível é um ato de poder. Ver é perceber o que está escondido nos outros e em si mesmo. Ver é enxergar o que move as pessoas por trás das palavras. Ver é estar tão presente que o tempo parece desacelerar ao seu redor. Você já notou como os animais selvagens encaram o mundo? Eles não pedem nada. Eles não explicam nada. Eles apenas estão, completamente ali, sem ruído, sem máscara. A retenção, quando verdadeira, te devolve essa qualidade de presença. Não a presença ansiosa do homem moderno, que tenta parecer confiante, mas a presença primitiva de quem domina o próprio eixo. Não é arrogância, é autossuficiência energética. É saber que o poder não está fora, nem em ninguém, nem em nada. Está concentrado em você. E é por isso que tantos se sentem desconfortáveis diante de um homem assim, porque a maioria vive de dispersão, emoções espalhadas, pensamentos perdidos, desejos fragmentados. E quando alguém que está inteiro aparece, o contraste é brutal, mas há algo ainda mais profundo. Quando essa energia sobe e se estabiliza, o homem começa a irradiar algo que não se explica por química nem por biologia. Magnetismo espiritual. É o mesmo magnetismo que os antigos mestres chamavam de aura dourada. Não é fantasia, é um estado vibracional real, resultante do alinhamento entre instinto, emoção e consciência. É a luz que nasce do fogo domado. Os egípcios sabiam disso. Chamavam-no de Ka,
a força vital divina que, quando plenamente ativada, transformava o homem comum em faraó, não um governante político, mas um rei interior. O que domina a si mesmo governa o mundo, e é esse domínio que a retenção desperta, não o domínio de controlar os outros, mas o de não ser controlado por nada. Na filosofia tântrica, esse mesmo processo é descrito como a ascensão de Shiva dentro do homem. Shiva, o princípio da consciência pura, desperta quando o fogo sexual, Shakti, é recolhido e elevado. O encontro dessas duas forças gera o que os mestres chamavam de olhos de Shiva, o olhar que destrói a ilusão. É o olhar de quem não é mais escravo do próprio instinto, de quem não busca prazer no efêmero, porque encontrou êxtase no silêncio. A psicologia moderna diria que você atingiu o estado de integração. O arquétipo do rei está desperto. Você deixou de agir a partir da falta e começou a agir a partir da plenitude. Por isso sua presença muda o ambiente. As pessoas sentem, mesmo sem entender. O ar parece mais denso. As palavras carregam peso. O silêncio vira autoridade. E o mais curioso é que nada disso foi conquistado por esforço externo. Foi conquistado por não desperdiçar, por conservar o que todos jogam fora, por honrar a energia que o criou. No final, a retenção não é sobre abstinência, é sobre lembrança. Lembrar que você não é escravo do desejo, que seu corpo é um templo e que seu olhar é o reflexo do divino que habita em você. O homem que retém não é frio, é intenso, não é distante, é profundo, não é superior, é desperto. Ele aprendeu que o verdadeiro poder não se exibe, ele emana. E quem sente esse poder sabe, não há nada a provar, porque tudo já é. Então, quando olhares cruzarem o seu, lembre-se, não é você quem está olhando, é a consciência através de você. É o olhar de todos os que despertaram antes, dos que queimaram o desejo e transformaram em luz. E quem sustenta esse olhar não precisa caçar nada, porque tudo o que busca, o encontra. Tudo o que deseja, o atrai. Tudo o que é, permanece. O fogo está em você, e se você o dominar, o mundo inteiro se inclina diante da sua presença. Se você chegou até aqui, deixe uma coroa nos comentários. Quero ver quem caminha com presença até o fim. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.